Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um videozinho pra vocês falando do que me deixou chocada essa semana, ontem no caso, da menor criança, porque já teve criança que ficou grávida, né, gente? Da menor que já existiu, que o mundo soube, no caso. A Lina Medina, já ouviram falar, gente? Ela foi mãe com 5 anos de idade. Gente, uma criança, pra mim é um bebê praticamente, 5 anos, né? 5 anos, gente, da idade da minha filha mais nova. 5 anos. Pensa, gente, que absurdo. Que absurdo, gente. Que absurdo, mas ao mesmo tempo é verdadeiro isso, sabe? Tá na hora, gente, da gente assistir mesmo esses casos, ver, procurar saber sobre isso, viu? Não é correr dos problemas, não. Procurar saber, pra gente focar que o mundo, ele já foi ruim faz muito tempo. Só que agora tá um pouco pior, sabe? Então, gente, essa Lina Medina, ela tinha 5 aninhos quando descobriram que ela estava grávida. Ela foi mãe com 5 anos. E a criança chegou a nascer, cuidaram da saúde dela. A criança nasceu, só que criaram a criança como irmã dela, né? Até porque ela era criança ainda, nem precisava saber sobre isso, nem nada. Né? Ela foi criada como irmã. Depois que essa outra criança que nasceu dessa criança, depois de adulta, que ficou sabendo, né, que a irmã, na verdade, era mãe, né? Quem era o pai nunca ficaram sabendo. Assim fala, né? Assim fala na notícia, né? Aí não sei se foi escondido naquele tempo, né? Se hoje em dia tem umas pessoas que saem impunes, imagina naquele tempo. Eu acredito que sabiam sim quem engravidou ela. E eu tenho quase certeza que de certo é pessoas da família mesmo que fizeram isso, né? Geralmente é as pessoas próximas que fazem, sabe? Então, gente, se ela com 5 aninhos ela engravidou, ela já estava sendo abusada fazia tempo, né, gente? Agora, outra coisa, gente. Por que ela engravidou com 5 anos? Porque ela menstruou, o caso dela é raro, ela menstruou com 8 meses, parece. Ela menstruou. E, né, a fatalidade é que ela acabou sendo abusada, né? E aí engravidou. Se ela não tivesse menstruado com 8 meses, ela não teria engravidado. Mas isso mudaria alguma coisa? Não. Ela estaria sendo abusada do mesmo jeito. Vocês entenderam a gravidade? Quantas e quantas crianças que estão sendo abusadas e ninguém sabe? Então, gente, quantas e quantas crianças que não engravidou, que não tá grávida, mas que tá sendo abusada e que ninguém sabe. Vocês entenderam? Muitas crianças, gente, tá sendo abusada e não sabe, e ninguém sabe. E vai ser até não sei quantos anos, sabe? Que vai estar sendo abusada. Talvez vai crescer com isso na cabeça, talvez nunca vai contar pra ninguém. Aí talvez um dia vai contar, mas e daí? Ninguém tá nem aí, sabe? Porque eu fico pensando, sabe? Às vezes eu penso em denunciar a pessoa uma das pessoas que abusou de mim,
às vezes eu penso em denunciar. E sabe quem, gente? O dono do hotel. O dono do Hotel Gale. O ex-dono. Parece que ele não é mais dono. Do Hotel Gale. Daqui de Campo Grande. Não vou ter medo de falar o nome do hotel, não. Sabe? Ele não é mais dono, pelo que eu fiquei sabendo. Mas às vezes eu penso, eu queria denunciar. Ele já deve estar bem de idade, se não morreu. Porque ele já era, né, gente, de idade. Sabe? Eu fico pensando, às vezes, eu tenho o direito de denunciar, sabe? Que é um crime que não é prescrito, parece. Eu queria denunciar e eu queria também uma indenização, sim. Ah, você quer se aproveitar? Sim, sabe? Porque quem foi abusada foi eu. Então, se eu pudesse sim ter uma indenização, eu iria querer, entendeu? Porque eu perdi muito, gente, com isso. Não foi só a minha pureza, não foi só a minha inocência que ele tirou, não. Quando aconteceu isso, eu perdi a minha família, eu perdi o meu pai. Naquele tempo, eu fugi de casa por causa das coisas que ele me falou, né? Ele era patrão do meu pai na chácara. Eu estava com 12 anos. Na verdade, eu tinha 11, ia fazer 12. E ele meu pai não deixava eu sair de casa, né? Eu tava ficando mocinha, né? E não tinha minha mãe lá, só era meu pai mesmo. E meu pai não deixava eu sair de casa. Aí quando eu falava, pai, eu queria ir na casa da minha amiga, assim, assado, meu pai falava, ó, eu vou pensar. Aí às vezes ele deixava, né? Aí ele falava, ó, fica lá 2 horas só e você volta. Então ele era bem rígido, né? Mas quando eu saía, né, tinha hora para voltar rapidinho também, na casa da amiga. Teve um rapaz que pediu eu em namoro, pediu pro meu pai não deixou, sabe, gente? E aí, na minha inocência, eu achava que meu pai estava sendo muito rígido comigo, que isso não estava certo. E esse dono do hotel e dono da chácara que a gente estava morando, patrão do meu pai, ele começou a falar para mim que o meu pai, na verdade, estava querendo eu como mulher. Ah, o seu pai, ele tá querendo você como mulher, tá esperando só você crescer. Por isso que ele te prende desse jeito, por isso que ele não deixa você sair. Será que você não tá vendo isso? Será que você não tá vendo que seu pai tá querendo você? Você não vê que seu pai tá... E aquilo, gente, começou a entrar na minha cabeça. Eu lembro, gente, que eu pensei até em tirar a vida do meu pai. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei tão revoltada, tão triste, que eu amava meu pai. Amo meu pai, na verdade, né? Amava não, amo. Mas naquele tempo, eu criei uma revolta, sabe? Eu ficava assim, olhando pro meu pai assim, pensando... E meu pai, assim, às vezes estava em algum lugar trabalhando e eu ficava olhando, pensando, não, será que meu pai quer fazer isso comigo? Será que o senhor quer fazer isso comigo? Eu não acredito. E eu comecei a ficar revoltada, sabe? Aí, gente, sabe o que eu fiz? Eu fugi de lá. Eu fugi da chácara. Fugi do meu pai. Fui pra rua. Morar na rua, gente. Vocês acreditam nisso? Primeiro eu fui pra casa da minha amiga, cheguei lá, eu falei pra mãe dela, uma amiga minha, o nome dela era Silvana, é Silvana, né? Faz muitos anos que eu não vejo. E fui pra casa dessa amiga, e cheguei lá, eu falei o que eu pensava, eu falei pra minha amiga e falei pra mãe dela, que meu pai queria abusar de mim, entendeu? Eu falei a verdade na minha cabeça, era verdade. E elas ficaram assim, meu Deus, né? Deixaram eu ficar lá uns dias e depois eu fugi pra rua, porque eu não podia ficar lá, né? Muito tempo. Sabe, gente? Só que assim, antes de eu fugir, esse mesmo patrão teve relações comigo. Ele, ao mesmo tempo que ele falava isso pra mim, acabava que ele se tornou um amigo, né? Entre aspas. Hoje em dia eu entendo
que ele fez. E eu considerava ele como, nossa, ele é meu amigo, ele tá, né, me ajudando, me apoiando, falando pra mim o que eu devo fazer, né? Meu Deus, meu pai quer fazer isso e tal. E aí ele acabou tirando a minha virgindade, ali mesmo na chácara. Ali mesmo na chácara. Eu lembro que eu senti dor. Eu lembro que eu falei pra parar. Eu lembro que ele falou, tudo que ele falava pra mim, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque senão vai virar um vídeo obsceno, né? Um vídeo que não vai ser certo. Mas eu lembro detalhes. E pra mim ele tava sendo bonzinho comigo, porque, né? Ele me abriu os olhos, tipo assim. Só que nem ele sabia que eu ia fugir dali. Mas eu tava fugindo de quem? Do meu pai. Na minha cabeça eu tava fugindo do meu pai. Entendeu? Pra que ele não fizesse eu de mulher. Porque ele era meu pai, sabe? Eu amava ele, amo ele. Então eu não aceitaria isso, ele me fazer de mulher. Então, gente, depois disso aconteceu muitas e muitas coisas, sabe? Aí eu tava na rua. Aí, pra não ficar na rua, eu peguei e lembrei, eu vou lá no hotel. Eu sabia que ele tinha um hotel, que ele era dono do hotel. E eu fui lá no hotel, né? Eu tava lá no centro da cidade, pelas ruas mesmo. Procurei ele lá no hotel dele. E ele me recebeu muito bem. Me recebeu muito bem. Ele morava, o hotel tem os andares, né? Ele morava no subsolo, assim, uma casa bem chique. Dono do hotel, né, gente? E eu me tornei tipo que amiga dele, né? Um adolescente de 12, 13 anos, amiga dele. E na minha cabeça ele tava sempre me ajudando, entendeu? Ele falava, não, fica aqui, gata. Me chamava de gata. Fica aqui, gata. Eu vou te ajudar. Não, fica calma. Eu vou te ajudar. Aí em troca, né? Hoje em dia eu vejo que em troca a gente tinha relações, né? Eu ainda sentia dor, todas as vezes eu sentia muita dor. Gente, eu tenho vergonha de falar isso, mas ao mesmo tempo eu preciso falar. Eu tenho vergonha e não tenho ao mesmo tempo. E ele colocava filme pornô enquanto fazia, né? O que ele, né, queria fazer. E eu ali parada e sentindo dor. E ele falava que aquela dor um dia ia passar, era normal por causa da minha idade e tal. E ele dava dinheiro e ao mesmo tempo eu podia ficar ali, porque eu tava sem lugar pra dormir, sem lugar pra nada, né, gente? E na minha cabeça ele era o anjo que apareceu na minha vida, vamos supor. Que ele era muito bonzinho, tipo assim, entende? Aí virou um amigo, sabe? E hoje em dia eu fico pensando, sabe, gente? Depois disso ele levou eu pra viajar. Essa amiga também, ele procurou essa amiga também, que também tinha a mesma idade minha. Levou eu pra viajar, levou ela pra viajar. Com 13 anos, gente. Viajou pra Santa Catarina, na praia. E a gente bem feliz da vida, né? Viajou no carro, viajou, né? Pra nós, ele tava sendo um amor de pessoa, mas ele era o quê? O que ele era, gente? Pedófilo, né? Pedófilo. E aí, gente... Parece que eu escutei minha filha chorando. Tá chorando. Que foi, filha? Que foi? Ao mesmo tempo ela fala, para. Alguma coisa ela ficou brava. Aí, gente... Aí depois ele chegava lá nessas viagens, ele liberava a gente pra ir pra praia, sabe? Porque ele ia sair também. A gente chegava tinha um apartamento bem na beira da praia. Parece que era dele mesmo o apartamento. Lá em Camboriú. E eu tinha quase certeza que ele tinha parente lá. Que ele falava, eu vou ver minha família. E ele não apresentava a gente com a família. Hoje em dia eu vejo por quê. E nós também não tava nem aí. Nós queríamos aproveitar a praia, né?
E a gente ficava lá nesse apartamento. Aí ele explicava mais ou menos onde que era a praia, como que a gente fazia pra ir e voltar pro apartamento depois. Era pra voltar pro apartamento e ficar quietinha ali. Aí ele dava um dinheiro pra gente. Ele dava uns 300 reais. Naquele tempo, 300 reais era bastante dinheiro. E a gente ia feliz da vida. Na hora de descia lá embaixo, era um apartamento bem lá no prédio. A gente descia lá em Camboriú, ia pra praia, feliz da vida. Só que aí a gente pensava... Aí ele falava, ó, mais tarde eu venho, tá? Aí vocês vêm pra cá e fica aqui, que eu quero vocês aqui. Aí eu e essa amiga, a gente ia de volta pro apartamento e a gente já pensava, meu Deus, eu vou voltar pra lá. E a gente achava aquilo era muito ruim pra nós, sabe? A gente não gostava, a gente sabia que ia ter que fazer, né? E a gente falava, ó, é você agora. Ou ela falava, ah, é você. Pra ele, tanto faz, sabe? Quem era. Mas toda vez, às vezes, gente, eu sentia dor e dor. Não era só na hora, não. Eu ficava com muita dor depois, sabe? E é porque aquilo só parava quando vinha embora da viagem. Então, gente, isso é o quê? Isso é, por mais que vai ter pessoas falando você fez porque quis, a adolescente quer se fazer de vítima. Não, gente. Adolescentes, eles são manipulados, sabe? Tudo depende do ponto de vista, né? Eu sempre falo isso. O dia que for com o filho da gente, a gente se dói, a gente fala, ah, inocente. O dia que é com... Entendeu? É o ponto de vista. Então, hoje em dia eu vejo. O que foi, meu amor? Você tava chorando? Por quê? Tá bom, porque sim, então tá bom. Então não é nada de grave. Aí, gente... o que eu ia falar? Às vezes eu fico até perdida pra falar essas coisas, porque tem muitos detalhes que eu queria falar e depois eu me arrependo por não ter falado. E aí, na minha cabeça, ele era meu amigo, meu anjo, meu amigo, tava levando nós pra viajar, né? Mas enquanto isso, se aproveitava, gente, se aproveitava, sabe? Da nossa pureza, se aproveitava da inocência, se aproveitava de tudo. É um crime, era um crime, ainda é um crime gravíssimo. Fora que ele não tava mexendo só com um adolescente, não, gente. É tipo um criminoso. Porque é adolescentes e adolescentes, entendeu? Se ele mexia com uma menina de 12 anos, quer dizer que com 11, 10, 8, 7, pra ele tanto faz. Eu acho isso, né? E outra coisa, depois os anos foi se passando, né? Eu me casei, depois saí de lá, não aguentei aquilo, saí de lá, sabe? Na verdade, eu não aguentava a dor. Pra mim, né, eu não tinha esse negócio de sentimento eu não sabia, naquele tempo eu não sabia que era um abuso. Pra mim, aquilo ali era normal, era natural. Ele era amigo, sempre foi amigo, meu amigo, entendeu? Só que eu não gostava porque doía, sentia dor, sempre sentia dor. Passou tempo e eu sentia dor. Então, eu não queria mais aquilo, sabe? E aí eu fui pra rua de novo, aí me casei. Depois disso, não vou contar detalhes, mas eu me casei. E quando eu me separava, eu ia lá de novo, procurava ele, gente, porque eu não tinha pra onde ir, nunca tive nada, nunca tive casa, nunca tive nada na minha vida, nunca tive estudo, nunca procurei ter um estudo, nunca procurei ter um trabalho, sempre dependente, sabe, dele, dependente de alguém, sempre com aquela sensação de que eu não sou nada, que eu não era nada. E aí eu ia lá procurar ele, porque ele era meu amigo, vou lá procurar meu amigo, ele vai me ajudar. Ajudava, mas no mesmo dia que chegava lá, já tinha que fazer alguma coisa, sabe? E colocava filme pornô toda vez, muito filme pornô, entendeu? E aí tá, gente, um detalhe. Quando a gente, adolescente, ligava lá no hotel e falava, não quero falar o nome dele agora, sabe, gente?
Ô, né, fulano está? Era assim que tinha que falar, sabe? Ô, fulano está? Aí eles falavam, tá sim, vou passar pra ele. E já passava a linha, já passava pra ele, a linha já ia direto lá pra ele. Aí ele falava, ó, pode vir aqui, ó, vem aqui, gata, que eu tô aqui, vem não sei o quê. E a gente já podia entrar direto lá pela rampa do térreo e ir lá na casa dele, que é o dono do hotel. Agora me diz uma coisa, gente, hoje em dia eu penso, esses que trabalhavam ali, sabia muito bem que ele estava ficando com essas adolescentes, com essas e com muitas. Sabia muito bem, gente. Carro, ele tinha, ou ele tem, não sei se ele tá vivo, ele tinha acho que uns 6 carros mais ou menos na garagem. Depois eu fiquei sabendo que teve uma dessas que ficava com ele. Eu não conhecia ela, mas ele deu um carro para ela. Entendeu? Ele deu um carro para ela. É, meu amor. Então, gente, ele era assim, sabe? E hoje eu tenho 43 anos e ainda fico com um pouco de receio de denunciar, mas se eu conseguisse uma indenização, eu ia correr atrás, entende? É que eu não tenho condições de pagar um advogado e também não é só isso, tem que pagar também um psicólogo, passar por um psicólogo para poder, né, entrar com... Ai, Rose, tá querendo ganhar em cima disso? E daí, gente? Daí, se eu quiser ganhar em cima disso, é a minha vida que foi lascada. Ai, Rose, mas você quis fazer porque quis. Sim, foi porque eu quis. Mas olha a idade que eu tinha. Eu não tinha minha mãe pra estar ali, pra mim falar alguma coisa. E mesmo se eu tivesse, a minha mãe não era bem. A mente dela não era boa. E talvez, mesmo tendo a mãe, essas coisas acontecem, sabe? Então, ó, gente, eu não sei, né? Eu tenho até medo de fazer esses tipos de vídeo, falando de uma pessoa assim, sabe? Riquinho, sabe? Eu tenho até medo. Porque tem família, ele tem família, né? Com certeza, tem filho, tem filha, que já são adultos, que às vezes agora são donos do patrimônio dele, né? Às vezes ele já tá bem de idade, entendeu? Mas igual eu tô falando, na minha cabeça ele é amigo. Vocês acreditam? Até hoje. Na minha cabeça ele é amigo, ele é bom, ele é bonzinho. Olha só. Então, gente, isso não é normal a gente pensar isso. E ao mesmo tempo, eu sei que foi um abuso. Eu sei que ele não foi bonzinho, não. Que já foi, eu acho que já foi esquematizado já. Para ele fazer essas coisas. Entendeu? E não só comigo, com muitas e muitas e muitas. E eu acho que a família sabia que ele era assim. E eu acho que as pessoas do hotel também sabiam que ele era assim. Entendeu? E do hotel lá também, do hotel de outros lugares onde a gente ficava, onde sempre, anos e anos, ele levava outras pessoas lá também, outras meninas, sabia também. E aí? Ninguém denuncia, ninguém faz nada, né? Eu acho que as meninas que trabalhavam também no hotel ficavam com ele, porque senão não trabalhava para ele, entendeu? É isso, gente. Eu vou postar isso aqui. Vai ter hater, vai ter um monte de comentários ruins, mas eu não tô nem aí, não, gente. Eu já tô 43 anos já. Não tem muito o que acontecer assim de ai, eu vou ficar traumatizada com isso. Sabe? Meus traumas já é de infância e eu já tô resolvida com isso. Só que eu queria, sim, poder expor, poder falar que, olha, hoje eu sei que você fez. Olha, hoje eu sei que eu quero que você saiba também que você lascou com a minha vida. Não lascou, sim, né? E é isso.